Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando. Boa noite, mesa. Boa noite. O pessoal está chegando. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento Conecta ABRH, primeiro evento Conecta de 2021, um evento um pouco diferente esse ano. O Conecta ele nasceu justamente com o objetivo de conectar, né, várias regiões próximas a Blumenau e movimentando a BRH de Blumenau. Nós fizemos em 2019 o primeiro Conecta presencial na região de Rio do Sul, José. Né? E tivemos nossa voluntária Sibeli na ocasião, nós fomos no evento lá, muito bacana, né? Teve bastante adesão. E onde nós tivemos aí a possibilidade de colocar um processo exatamente sendo feito, né? Esse projeto, que foi justamente uma ideia nossa. A gente entendia, né, quando a RH de Blumenau, a necessidade de trazer pessoas de outras cidades. Porque a gente sabe que às vezes o deslocamento, né, para vir no evento é um pouco complicado, né? E aí a gente fazia muita coisa se concentrada em Blumenau, porque o RH é de Blumenau. E aí isso já é naquele ano da gente criar o Conecta justamente com esse intuito de a gente poder trazer pessoas de outra região, não só para cá, mas nossos amigos nas cidades próximas. E aí a gente iniciou lá no Rio do Sul, na terra lá. Uma pessoa de boa lá no céu. Exatamente. Tem muita coisa boa nos vizinhos também. É verdade. De vez em quando faz uma visita dos vizinhos, é maravilhoso. É ótimo. Legal. Foi muito bom. E aí, para esse ano, né, na verdade, 2020 a gente acabou não fazendo, né, em função de não termos essa proposta, a gente não tem condição de fazer, ou seja, vamos esperar, né? Vamos esperar a pandemia passar, e aí passou o ano, a pandemia não passou, e aí a gente resolveu que então para 2021 trazendo essa modalidade, né, um bate-papo, um painel aí, para a gente poder também, da mesma forma, conectar as nossas cidades vizinhas. E aí, eu acho que a pretensão é maior ainda, né? Não só para as cidades vizinhas, mas que o Brasil, né? Que o Brasil aí que vai estar nos assistindo agora, né? Aceitando aí o nosso convite para participar desse Conecta. E também, depois, afinal de contas, a gente vai gravar esse painel, ok? Vai ficar lá no YouTube da BRH Blumenau. Então, se você não conseguir assistir tudo agora, ou quiser depois compartilhar com alguém que gostou do conteúdo que a gente vai trazer, você pode depois também divulgar para o pessoal aí, que vai estar no YouTube da BRH Blumenau, ok? Eu faço parte do comitê que também cuida disso, né, do grupo que coordena o Prêmio Ser Humano, né, a nível Santa Catarina, junto com a BRH Santa Catarina, e a gente tem discutido isso lá, tá, gente? Então tá no nosso radar a gente aí facilitar um pouquinho essa escrita, mas a gente entende também que é muito importante, porque nas etapas seguintes, por exemplo, tem avaliação desse trabalho, tem uma comissão avaliadora que faz esta avaliação. Ele não está, né, no dia a dia com vocês lá dentro das unidades, das empresas, para poder ver realmente o quanto que foi, né, o trabalho sendo evoluído, desenvolvido. Então, essa equipe precisa estar sentindo, sabendo exatamente todos os números, todos os processos, para poder fazer uma avaliação adequadamente. Da mesma forma, depois dessa etapa, vocês também passaram pela auditoria. Né? Então, são auditores independentes que são contratados pela BRH Santa Catarina para justamente poder avaliar esses projetos e poder ter de uma forma justa, né, esse reconhecimento para que vocês recebam o certificado, recebam o selo, né, e todo o reconhecimento que abarca, né, a questão do Prêmio Ser Humano. E, além disso, depois tem a divulgação dos classificados e a cerimônia de premiação, que em 2019 nós tivemos ali, gente, entre vocês, mais 57 premiados. Então, foram ao todo 60 projetos, 60 cases, ou seja, né, foram aí muitas vidas impactadas, né, pelo menos eu penso dessa forma, muitas vidas impactadas com movimentos, né, que foram feitos dentro das organizações, né, tanto também em vários tamanhos, né, de empresas, quanto também no mundo acadêmico, que a gente também teve, né, Projeto Vencedor, e o jovem também teve a categoria jovem, também Projeto Vencedor. Então, foram aí em torno de 60 premiados. A gente teve realmente um número bastante significativo de inscritos no ano de 2019. E a premiação era para acontecer em março do ano de 2020, e aí, em função da pandemia, acabou não acontecendo. E aí a gente fez no dia 5 de novembro de 2020. Online, né? Que também foi um grande desafio, né? O Mauro Mota, nosso queridíssimo, né, mestre de cerimônias oficial, estava lá também com esse desafio com a gente, né? A tecnologia, ora ajudou, ora não ajudou muito, né? Mas acho que vale a intenção, né, de ter esse momento de reconhecimento, tá certo? Então,
O pessoal aí que está chegando agora, sejam muito bem-vindos, né? Se tem alguém que não pegou o nosso início ali, mas eu quis fazer um overview do que é o Prêmio Ser Humano, para que a gente possa entender e realmente perceber o valor, né, dessas empresas que estão aqui, que aceitaram o nosso convite, e das 57 empresas do estado todo de Santa Catarina, que também foram premiadas, né, nesse momento, neste ano, que com certeza aí também fizeram os impactos nas suas organizações. E agora eu vou então passar a palavra para a gente fazer a nossa primeira rodada, né, de entendimento. Então nós vamos fazer uma conversa inicialmente para que eles contem para a gente como é que foi esse projeto, né? Qual era a dor, qual era a situação que tinha dentro da organização que motivou fazer esse projeto, né? O Matheus vai trazer para a gente o projeto deles, o case, né? Gestão de pessoas na categoria administração, com o case construção dos indicadores de gestão de pessoas. A Gesiele, da Brandly, vai trazer para a gente, dentro da categoria gestão de pessoas, administração, o case Minha Brandly, nosso jeito de ser. E a Érica, do Hospital Santa Catarina, vai trazer dentro da categoria gestão de pessoas, o case que foi também premiado, chamado Felicidade no Trabalho, implantação do programa Plantando Bem-Estar em uma instituição hospitalar. Muito bem, então agora eu deixo a palavra para vocês, para a gente bater um papo aí bem gostoso e conhecer esses projetos um pouquinho mais profundamente, ok? Ótimo. Legal. Vamos lá. Posso começar? Vai lá. Olá. Então tá bom. Bom, relembrando um pouco a jornada do prêmio, né? Isso mexe um pouquinho com as nossas emoções, né? O quanto os nossos times, as nossas equipes se dedicaram durante toda a jornada da construção do projeto, da identificação dessas dores, né? Como a Kátia comentou, e a entrega deste verdadeiro trabalho, né? Deste verdadeiro projeto aqui na BRH. Então, gostaria muito de lembrar que nós temos um grande time por trás disso, né? No caso lá da Central Aelos, 2 colegas extremamente competentes que fizeram toda essa ginástica, né? Essa jornada toda de construção, de mapeamento desses indicadores. Então, aqui é meu agradecimento ao Diogo e à Diana pelo trabalho desenvolvido nesse projeto, né? E nosso projeto, voltado aos indicadores de gestão de pessoas, ele estava sendo construído num momento muito bacana para nós como gestão de pessoas, como área de pessoas da Central Aelos. Nós estávamos em meio a um processo de reposicionamento da nossa área, identificando os principais projetos, as principais dores e aquilo que, de fato, do ponto de vista estratégico, nós deveríamos medir como ações voltadas a pessoas. Então, durante essa jornada de reposicionamento, nós identificamos mais de 30 indicadores possíveis do ponto de vista estratégico, tático e operacional, para que naquele momento nós pudéssemos medir as ações voltadas às pessoas. Então, este mapeamento inicial com relação aos indicadores nos deu um norte nesse processo de reposicionamento. E a partir de então, identificando esses indicadores, a gente conseguiu identificar as ações de melhorias propostas para cada uma dessas dores até então identificadas. Foi uma construção de longa data que nos ajudou muito no processo de reposicionamento da área, conectando principalmente ao planejamento estratégico do sistema Aelos. A Central Aelos, ela faz parte do sistema Aelos. O sistema Aelos tem 13 cooperativas filiadas e uma corretora. Atualmente estamos com aproximadamente 4.000 colaboradores, presentes em mais de 80 cidades. Então, todas as ações voltadas a pessoas na Central Aelos repercute, de alguma forma, a todos os colaboradores do sistema. Então, como você falou, realmente dá uma sensação muito forte, né? Porque a gente percebe engajamento do time na construção desses projetos. E para nós, os indicadores foi um pontapé inicial desse processo todo de busca desse reposicionamento da área. Nós não tínhamos outra forma de iniciar naquele momento, se não identificarmos quais eram as principais dores, quais eram os principais resultados, para estabelecer, a partir de então, um novo plano de trabalho, um novo planejamento para a área de gestão de pessoas da Central Aelos.
Bacana, Matheus. E eu acho um tema muito desafiante, né? Os indicadores, porque para nós a área de RH sempre é muito subjetivo, né? Como é que a gente vai medir realmente, né, a nossa ação, que, né, desde uma ação de desenvolvimento, uma ação de endomarketing, enfim, tal, né? Como que a gente vai fazer essa medição de retorno de investimento? Vocês conseguiram sair um pouquinho dessa questão dos indicadores tradicionais, aquela questão de turnover, absenteísmo, né, horas homem treinamento, enfim, Sim. tal, curiosidade aí. Faz um Sim. spoilerzinho um pouquinho mais de que tipo de indicadores que temos aí nessa pauta dos 30 aí. Sim, os indicadores básicos, né, de recursos humanos, sim, todos eles a gente conseguiu implementar, conseguiu medir e acompanhar, mas também a gente olhou para os indicadores de desenvolvimento, indicadores voltados a capacitações de colaboradores, indicadores voltados a clima, indicadores voltados às ações de clima, que de fato podem garantir assim os indicadores mais operacionais, né? Esses indicadores voltados a clima, desenvolvimento de pessoas, com relação, inclusive até trilhas de desenvolvimento, foram possíveis medir nesse processo inicial. Mas relembrando, o início do projeto foi para um reposicionamento da nossa área. Nós estávamos naquele momento olhando para as questões mais funcionais da área, mas foi possível sim medir indicadores de desenvolvimento de pessoas, de clima, e de outras ações também que fogem um pouco daquele indicador habitual, como turnover, rotatividade, enfim, né, processos das áreas, né? Então a gente conseguiu dar um passo além dos indicadores mais tradicionais. Muito bem, muito bom, parabéns. Porque realmente é bem desafiante, né, meninas? Com certeza. E indicador fala muito, né? Depois a gente tem que trabalhar em cima, né? Depois é que começa o trabalho de ações e de práticas, mas é fundamental, assim, né? Exatamente. Sem dúvida. É como tu tem uma visão de cima, né? Como que tu tá, né? Conseguir se olhar, né? Bem legal. Mas o indicador te remete muito ao passado, né? A gente precisa identificar exatamente o que vem pós os indicadores. Isso mesmo. Então, as ações de melhoria, as ações de reconhecimento, as ações de desenvolvimento, são também por meio dos indicadores. Mas é importante a gente não ficar muito atrelado à questão de controle, né? O indicador nos remete à questão de controle. E atuar numa área de pessoas, como nós atuamos, os controles, às vezes, eles são necessários, mas não é, na verdade, nosso ponto B, né? Eles fazem parte da jornada, mas o controle, como os indicadores, eles não são as únicas ferramentas para a gente atuar do ponto de vista de pessoas nas organizações. Sem dúvida. Legal. E principalmente com esse indicador, para fazer o levantamento desse indicador, acaba consumindo, assim, uma semana do mês, né? Sim. É verdade. Então, por isso também tem que ser um pouco fluido a situação também, né? Um ponto importante também com relação aos indicadores, eles devem, no entendimento que nós tivemos na Central Wireless, eles devem refletir a estratégia da organização. Aquilo que a gente, de fato, insere no planejamento estratégico. Então, é uma conexão muito importante quando a gente fala de indicadores. É bom medir absenteísmo, é bom medir turnover, mas quais os demais indicadores que fazem sentido naquele momento para aquela organização? Em que momento ela está, em que momento de transformação, qual é a cultura da organização? Então, indicador é bom a gente medir, é bom a gente acompanhar, mas não reflete tudo o que tem de pessoas na organização. Com certeza. E poder ver o que a empresa tem gás para trabalhar depois, né? Porque às vezes levanta um monte de número, mas eu não vou dar conta de atuar sobre tantos números. Então, vamos definir o que eu quero atuar, o que é possível atuar. Dá foco, e aí né? ter o indicador para poder trabalhar. Senão deixa as pessoas loucas para levantar números todos os meses e no final das contas não vai muito para ação e para prática, né? Então, essa conexão com a cultura e planejamento estratégico é fundamental, sem dúvida. Bem Muito legal. bem, legal. Obrigada, Matheus, por essa primeira participação na rodada aí. Ótimo. Para quem tu quer passar a bola agora? Para conhecer o case? Vou passar para a Érica. Para a Érica? Vamos lá. Uma atuação tão bacana dentro do hospital, né? É isso aí. Acho que fala muito, né, com Momento, o valor né? humano, né? Um momento, Então, o nosso programa que nós ganhamos aí se chama Programa Plantando Bem-Estar. E esse programa, ele nasceu com que demanda, né? Dentro de um hospital, o desafio constante é como cuidar de quem cuida, né? Da melhor forma possível e com, né, toda a dedicação possível, porque é uma relação direta. Quanto melhor eu tiver os meus colaboradores,
maior bem-estar eles vão conseguir proporcionar para o meu paciente, que não vai estar no melhor momento da vida dele, que a maioria deles não estão né, no melhor momento, e já é um ambiente tão desafiador, né? Porque é um ambiente de dor, é um ambiente de sofrimento, é um ambiente que mexe emocionalmente, sim, com as pessoas naturalmente. Então, como fazer com que essas pessoas estejam bem? E aí eu preciso olhar para as pessoas estarem o mais resilientes possível, né? O melhor possível para poder atuar. E aí, diante disso, nasceu aí a psicologia positiva dentro do Hospital Santa Catarina, nesse projeto. A psicologia positiva, ela é um movimento científico da psicologia, onde ela vai tratar da ciência da felicidade, né? O que é essa ciência da felicidade? A psicologia, na origem, já olha para o sofrimento, né? As pessoas que não estão bem, que estão mal, que estão com um diagnóstico, depressão, etc. Mas como usar esse conhecimento do ser humano para que as pessoas sejam e estejam melhores do que elas possam estar, né? Então, é entender que eu posso estar bem, mas eu posso estar melhor e melhor e melhor, né? E aí isso casa muito com a organização, que é você poder olhar as pessoas que, em teoria, estão bem, ou seja, estão conseguindo trabalhar, estão conseguindo sair de casa e fazer o seu trabalho, mas podem ficar ainda melhor, né? E isso a gente trabalha com prevenção de saúde mental, quando eu atuo constantemente com saúde mental das pessoas, quando eu ensino técnicas, práticas e faço reflexões com os colaboradores para que eles possam entender que é possível investir num olhar mais otimista para a vida, sim, na gratidão, na esperança, né? Em bem-estar para ele e para a família. E aí foi esse o contexto de todo o programa. Então, o programa, ele abarca, assim, todos os colaboradores do Hospital Santa Catarina. Em média, a gente tem aí 950 mil colaboradores. E aí com várias etapas, porque são etapas para lideranças, etapas para os colaboradores, e a gente tem um calendário, assim, no decorrer do ano, de lembranças e comemorações de temas que são, assim, que estão dentro do que nos conecta com a felicidade, né? Então, a gente teve diversas ações aí do Dia da Gratidão, do Dia da Felicidade, de questões, assim, de ampliar conhecimento, e o principal foco é entender que a minha felicidade, ela não é a felicidade do trabalho, é a minha felicidade como indivíduo. E aí todas as ações, palestras, técnicas e coisas que a gente passou para os colaboradores era para a vida deles. E a gente entende que quanto melhor eles estiverem na vida, mais bem-estar eles vão poder proporcionar para o paciente que a gente atende, né? Seja se está lá direto na assistência ou na área administrativa. Perfeito. Muito bom. Muito legal. Bom. Esse tema felicidade, né, gente, rende, né? Rende, verdade. Pessoal, a gente vai fazer uma paradinha, uns 5 minutinhos, vai beber uma água, vai no banheiro e a gente já volta, ok? Olá, gente, estamos novamente, né, voltando, porque nós estávamos com um probleminha técnico aí no som, né? A gente escutou aí a nossa audiência, vamos ver se agora a gente conseguiu resolver, tá certo? A gente sabe que a gente testou os aparelhos, né? A equipe técnica é sensacional que está aqui com a gente. Testamos os aparelhos, mas a gente sabe que de vez em quando aí algumas pegadinhas acontecem, tá? Nós vamos seguir aí o nosso barco e para essa primeira rodada, a gente fechar a primeira rodada, vamos escutar então aí o case da Brandly. Vai lá, Gisele, conta pra gente aí qual era a dor, qual era a situação aí que vocês estavam vivendo naquele momento, né? Que fizeram com que motivou vocês a fazerem esse projeto. Legal, desafio, né? Depois desses projetos, a gente falar. Mas eu vou contar para vocês. A Brandly tem o seu DNA, por isso que o projeto se chama Jeito de Ser, né? De uma história familiar, de uma empresa muito humanizada, né? De uma gestão próxima. Isso era muito vivo. Quando tu entra na Brandly, tu te apaixona pela empresa, assim, pelos valores, né? E o principal valor é o amor pela criança, né? Nosso propósito é vestir as crianças com amor. E é pesado falar de amor, né? Até porque a gente nasce, cresce, entendendo que o amor é um sentimento. Mas na prática, o amor é um verbo, né? O verbo amar. Então, ele requer de nós uma série de atitudes, né? E quando a gente começou a olhar para os nossos colaboradores, a gente via, puxa, tem tanta coisa legal aqui. Por que o nosso time não celebra? Por que a gente não consegue celebrar? E vem muito na linha do que tu trouxe, Érica, sabe? A gente foi entender a nossa gente.
né? Então, diferente, né, tu trabalha com saúde, tu trabalha, né, com um time super qualificado, nós temos nosso público, é um público operacional. E a gente foi entender a nossa cultura e a gente chegou lá e viu, gente, nós temos um povo sofrido, a gente tem um povo que tem uma cultura, que tem questões sociais envolvidas, né? Então, nesse momento, sinto que o áudio baixou, espero. Sigo? Tá saindo então tá ali. bom. Tá saindo ali, tá tudo senti certo. que deu uma baixadinha aqui. Só foi o retorno, então, que baixou. E sabe o que a gente percebeu, gente? Que nós precisávamos despertar nas pessoas 3 elementos, que a gente chama de pozinho mágico. As pessoas que têm esses pozinhos mágicos, elas são pessoas que são muito mais felizes, que produzem mais. E esses elementos que a gente levantou, o primeiro é o amor, porque ele é o maior de todos. Então, a gente começou a trabalhar em ações em que a gente despertava o prazer, o amor em fazer, sabe? Em dar sentido nas ações que a gente tomava. O segundo elemento era a gratidão, foi a gratidão. E a gente começou a dizer para eles e trabalhar com os nossos times que a gratidão ela não pode existir só no extraordinário, né? Naqueles eventos marcantes da vida da gente, né? Como o dia que a gente casa, o dia que a gente compra a primeira casa, não. A gratidão para se transformar em felicidade, né, Érica? Tu que é especialista nisso, tu vai confirmar isso. Ela tem que acontecer no ordinário, nas coisas simples da vida. E a construção de várias gratidões, de coisas simples, é que vai transformar a gente no terceiro elemento, que é a felicidade. E não aquela felicidade de Facebook, de Instagram, mas aquela felicidade daquilo que tu falou, aquilo que vem aqui de dentro. Então, a gente começou a montar as nossas ações. Aí eu lido também com uma questão orçamentária, né? A gente tem um orçamento... Quem não, né? Cara, R$50 mil no ano de 2019, né? Foi o que a gente gastou nas nossas ações, considerando um público de 1.000 colaboradores. E a gente começou a pensar como que a gente vai impactar o nosso povo, né? Os nossos colaboradores para despertar o amor, a gratidão e a felicidade. E a gente descobriu que o que as pessoas precisam não é ganhar, não é necessariamente o que se ganha financeiramente. É bom ganhar financeiramente, mas o que cria vínculo, conexão, é o que as pessoas sentem. E a gente começou a trabalhar com ações que a gente chama de gift work, ações de baixo custo, mas de alto impacto. Então, a gente trabalhou como vocês. O dia do abraço, o dia da mulher, elas não ganhavam, mas a gente empoderava as mulheres no dia da mulher, sabe? A gente trabalhou com elas. Poxa, você é uma heroína, porque você concilia toda essa vida e a gente traz para a realidade, sabe? Deles, né? Desse universo, né? E a gente começou a perceber que as pessoas começaram a reconhecer isso. E daí, por isso que nasce a minha Brandly. E a gente trabalhou através de uma colcha de retalhos. Cada um deixou a sua marca, dizendo o que ele deixa, né? Que legado que ele quer deixar. E quando você entra na nossa empresa, você vai ver uma colcha de retalhos gigante, com um pedacinho de cada um ali, né? Então, esse foi o movimento da minha Brandly. A gente consolidou ações que fizessem sentido aqui, no coração, sabe? E foi fantástico. Extremamente desafiador, porque na Brandly nós temos uma cultura muito de se abraçar, de celebrar, e quando vem a pandemia, a gente sofre com isso, né? Exatamente. A gente tem que se reinventar, né? E aí, então, Gisele, Gisele, vou já aproveitar e vou já começar a segunda rodada contigo. Legal. Né? Que é justamente isso que nós queremos ver, a vida como ela é, gente, né? Veio a pandemia. Veio a pandemia. E aí, como é que ficaram os projetos, né? Tiveram que adaptar, tiveram que abortar, conseguiram manter como estava, né? Então, podemos já começar a segunda rodada contigo, já que você mencionou aí, né? Já. No desafio que foi, né? Fazer em plena pandemia esse projeto rodar. Não, e é desafiador, né, gente? Porque, assim, quando a gente fala da gratidão, da felicidade, do amor, a nossa natureza é de valorizar muito mais o que a gente perde do que a gente ganha, né? Perder R$50 parece que tem um peso muito maior do que ganhar R$50.
Então, um exemplo, né? Então, o que acontece? Quando vem a pandemia, parece que a gente fica meio sem chão, não sei se vocês RH se sentiram assim, e parecia que a gente estava em stand-by. Num primeiro momento, não era? Não, segura tudo, para tudo, que daqui a pouco a nossa vida vai voltar de volta, não era? Parecia, não, é um mês. Um mês, daqui a 30 agosto. dias, dá férias pro pessoal, quem pode dar, aquela coisa toda, tal, daqui a pouco resolve, daqui a pouco tá resolvido. Uhum. E a gente viveu essa fase, né, de como se a gente tivesse que parar no tempo. Mas chegou um momento que a gente disse, cara, a gente precisa praticar o que a gente fala, né? A gente precisa olhar para isso como uma realidade. A humanidade sempre passou por isso. Né? Não, sempre passou por essas dificuldades, né? A gente que é uma geração aí muito Nutella, que a gente brinca, né? Por quê? Porque a gente não sabe lidar com a dor, né? Mas fato é que isso é a realidade, são os desafios que a gente vai ter que viver. E a gente parou e disse, não, espera lá, tá na hora da gente olhar diferente. Mas no nosso planejamento da Minha Brandly, dentro desse projeto, ele nascia o quê? Em a gente despertar no colaborador isso. Essa era a primeira fase, a conexão empresa-colaborador. Mas a segunda fase a gente chamava de fazer juntos. O fazer juntos era o quê? Era o colaborador levar o amor, a gratidão e a felicidade para a sua família. Nossa, olha o efeito multiplicador que aconteceu do projeto. E tu sabe que a pandemia despertou na gente formas de fazer isso, porque nós não pensávamos como fazer, entendesse? Porque a gente é difícil, né? Poxa, a pessoa mora lá no interior, não vai ter acesso à internet, e forçou as pessoas a se conectarem de alguma forma. Então a gente criou formas de fazer as celebrações seguindo todos os protocolos. Eu posso dar um exemplo? Uhum. A gente tinha a celebração do tempo de casa, e isso era um evento em que a gente ia para um lugar, e que a gente celebrava, e que a gente, com os colaboradores, iam os colaboradores que estavam celebrando 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, e nós temos 45 anos de casa. Opa! Então, o que acontecia? A gente não pôde fazer isso. O que a gente fez? A gente fez o bolo chegar na casa dele para ele celebrar com a família dele. Então, nos múltiplos ali de 5 a partir de 10 anos, a nossa equipe vai até a casa do colaborador e ele recebe um bolo e ele celebra com a sua família. E as ações estão voltando para casa. Então, a gente criou ações, por exemplo, conte o que tu aprendeu na pandemia. Né? E a gente teve relatos incríveis de pessoas que resgataram as atividades maravilhosas, estavam perdidas, escondidas, né? E a gente começou a conectar a família, a criar ações para conectar as famílias. Foi a oportunidade que a gente teve. Todas as ações estão acontecendo? Não, porque a gente tem que seguir um protocolo. Mas a gente está conseguindo se reinventar, sabe? E, inclusive, mudar esse modelo que nós tínhamos, assim, eu não consigo fazer o que a Ailus faz, porque lá na Ailus é todo mundo muito tecnológico, né? Não, a gente consegue, entendeu? Se a gente consegue, sim. É desafiador? Mas a gente consegue. De forma diferente, de forma leve, mas a gente consegue. Trabalhando as particularidades, né? Tem aquele que não consegue, como vai fazer chegar lá? Como que vai fazer para chegar lá, entendeu? E daí até teve um relato de uma colaboradora de 45 anos, porque eles têm muito esse apego com a família, com a diretoria, né? Então, o diretor fez um vídeo e na hora que foram levar o bolo, o vídeo foi exclusivo para ela, sabe? Sim, sabe? Foi para ela. Então, isso é muito marcante, é muito pessoal, é muito humanizado, né? E isso faz a diferença. Ela estava fazendo 45 anos de casa, né? Então, merecia esse cuidado especial, né? E eu acho que é isso. Esse é o nosso jeito de ser, sabe? Simples, mas humanizado, sabe? E por mais que a gente está numa pandemia, a gente acredita que a gente pode, sim, se conectar com as pessoas. A gente pode, sim, com todos os protocolos, a gente não precisa parar na vida, porque a humanidade não vai acabar porque a gente está numa pandemia, né? A gente tem só que se reinventar. Né? Exatamente, né? E muita determinação, eu penso, né? E criatividade. Tem que ter criatividade, né? Nessa hora. Para poder fazer isso, né? Legal, bacana. E aí, vamos escutar quem agora? Como é que estão os projetos pós-pandemia ou como é que foi durante a pandemia aí essa questão? Vamos lá. Bom, se reinventar, né? Acho que essa é a palavra de ordem durante a pandemia. Não saímos da pandemia ainda. Então, eu estava relatando o projeto de indicadores, né, da Central Ailus. E durante a pandemia, a gente também se reinventou nessa jornada de olhar para os nossos indicadores estratégicos. E incluímos novas plataformas, novas ferramentas para acompanhamento e para as ações dos nossos indicadores. Iniciamos esse movimento com a estruturação de uma plataforma chamada Scope, onde a gente conseguiu otimizar inúmeros indicadores nessa plataforma. Olhando para aqueles diversos indicadores que eu citei anteriormente, mais de 30 indicadores,
e incluindo outros indicadores que até então estavam sendo analisados de forma diferente. Além do scope, nós também incluímos os indicadores de forma estratégica também para os nossos gestores, para os gestores da Central Aires, os líderes das áreas, os líderes das equipes, para que eles pudessem utilizar os indicadores de forma estratégica com os seus times, com as suas equipes. Incluímos esses indicadores na nossa plataforma de gestão de pessoas, que a gente chama de Conecta. É uma plataforma online onde os gestores acompanham os principais indicadores de gestão de pessoas nesta plataforma. Então, além dessas duas plataformas, do Scope, que é uma ferramenta onde a gente acompanha os principais projetos da área de gestão de pessoas e relacionamento com o cooperado, e também incluímos a plataforma do Conecta, que é uma plataforma de gestão de pessoas, onde os gestores têm acesso para olhar os indicadores dos seus times. Todos esses indicadores que eu relatei antes, indicadores de turnover, de rotatividade, indicadores relacionados ao processo de remuneração, movimentação de pessoas, do ponto de vista de férias, de alterações de cargo, alterações de salário. Então, esses indicadores fizeram parte desta plataforma de gestão de pessoas. E além desses movimentos também, a gente também estruturou o nosso Power BI, que de uma forma mais otimizada, mais simples, e pudessem oferecer informações mais ágeis aos nossos gestores para a correta tomada de decisão. Esse ponto estratégico dos indicadores, a tomada de decisão de forma rápida, não somente na mão da gestão de pessoas, mas principalmente na mão dos gestores das áreas. Eles estão em contato com as equipes diariamente, então para que eles pudessem ter acesso aos indicadores, a gente incluiu esses 3 elementos. Internamente em gestão de pessoas, olhando para a ferramenta do Scope, ao gestor da área olhando para a ferramenta do Conecta, que é a plataforma de gestão de pessoas, e aí incluindo por trás disso o BI, que faz toda a gestão dessas informações para gerar informações de fato de qualidade, né, relevante. Uma forma mais analítica, né, mais do processo, analítica. né. Então, durante a pandemia, a gente também se reinventou, utilizamos a tecnologia a nosso favor para olhar para esses indicadores também de forma mais estratégica. Novamente, reforçando essas informações todas conectadas ao planejamento estratégico do sistema AIRES, né, Kátia? Muito bom, Matheus. Acho que a condição de tornar mais orgânico, né, o processo, né? O próprio Scope, ele permite isso, né? Tornar mais orgânico e participativo, né? O próprio acompanhamento dos projetos, enfim, tal. Acho que realmente facilita muito. Acho que sai muito, né? Lógico que tem muitas empresas que estão ainda nessa condição, mas historicamente, né? Diz, manda lá um e-mail para o RH para pedir tal informação, né? Aí o gerente está ocupado, trocentas coisas para fazer, eu tenho que fazer tal levantamento ainda, né? Eu acho que fica muito mais fluido, né? Ter essa possibilidade, com certeza. De forma rápida, né? E hoje está na palma da mão, né? No celular a gente consegue acompanhar o Scope, a gente consegue acompanhar a plataforma de gestão de pessoas, isso é possível realizar. Mais agilidade, informações mais rápidas para o gestor, para o colaborador também e para a própria área de gestão de pessoas. Bacana, muito bacana. Então, realmente, assim, a pandemia veio, né? E nos 2 cases que nós, né, vimos até agora, conseguiu trabalhar, conseguiu manter o projeto e até melhorias, né, dentro dessa condição, que talvez até poderia se tornar mais desafiante ainda e talvez até né, não conseguir estar colocando o projeto para rodar, mas acabou talvez ficando até melhor, né, do que se tivesse sido originalmente no planejamento sendo executado, né. Não, e tipo, para nós, né, que temos times operacionais, era até meio que um tabu essa questão tecnológica, né, tipo assim, né, inserir a tecnologia ali. E, na verdade, ele te força a fazer isso, né? E as pessoas também vão entrando, né? Porque tudo está mais... a necessidade da tecnologia e da conexão, né? Então, sim, exatamente. Bem legal. Legal, muito bem. Bom. E, Érica, lá no hospital, conta pra gente. Pandemia, quanto desafio, mas quanto aprendizado, né? Então, eu acho que isso a gente tentou... crescer com os aprendizados e a gente, como a gente manteve o programa ele não é um programa que tem fim, né? Ele não pode ter fim, ele é para ser inserido na cultura, de fato, mas de uma forma diferente, né? É como a Gisele falou, tudo não,
não dá. Mas o que é possível fazer foi feito. Então, a gente teve desde o início, assim, a gente não pôde parar, né? Diferente de outras organizações que, enfim, pararam em algum momento, cada um foi para a segurança da sua casa, a gente não pôde parar. E aí, naquele primeiro momento onde a gente não pôde parar, como acolher esse colaborador, porque mais do que falar de felicidade, antes disso, é mitigar sofrimento, né? Então, não tem como você querer trabalhar com felicidade dentro de uma organização onde tem feridas, sofrimento. Olha para o sofrimento primeiro, trabalha com ele primeiro e aí depois você começa a falar de felicidade, né? Até para não ficar uma coisa utópica, né? Tá, a gente está numa pandemia, você está falando de felicidade como? Mas, ao mesmo tempo, era o desafio de dizer assim, isso tudo que vocês estão falando, que a gente está falando é ciência. Então, é nessa hora do desafio que a gente vai usar e vai fazer muito sentido. Então, a gente fez várias ações pelo MedPortal, que a gente tem a plataforma online de treinamento. A gente fez, logo num primeiro momento, a gente deslocou aí a psicologia para estar dentro das áreas, fazendo palestras curtas e rápidas de orientação sobre ansiedade, sobre, né, que a gente ainda tem muito forte, mas naquele momento era muito alto, né? Então, a gente fez as orientações presenciais, várias, né? Porque aí teve que ser pequenininhas, mas fizemos. A gente já tem o serviço da psicologia organizacional atendendo o colaborador individualmente para questões dele, né? E aí, naquele momento, a gente teve uma psicóloga e aí tem aí esse serviço de psicologia clínica, vamos dizer assim, disponível para o colaborador. Então, nesse período todo, a gente teve esse serviço para aquele que estava com um sofrimento maior em termos de saúde mental, fazer esse atendimento, e foi fazendo tudo isso de forma presencial, que é a nossa realidade dentro do hospital, com todos os cuidados, mas foi acontecendo. Os treinamentos que puderam permanecer, a gente permaneceu, então aqueles que puderam ser online, a gente fez. O desenvolvimento de lideranças, ele não parou, ele continuou, porque a gente precisava das nossas lideranças ali muito fortes, muito firmes. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca para aguentar ali tudo que estava acontecendo. E o que foi muito bacana é que no meio da pandemia a gente se propôs a fazer um levantamento com os colaboradores para saber como eles estavam e saber emocionalmente o que a gente tinha ali para fazer novas ações, além das que a gente já estava fazendo, do que era possível no online. E foi a gente ficou muito orgulhoso, assim, da nossa equipe e do trabalho que a gente estava fazendo, porque, de alguma forma, a gente percebeu que todo o trabalho da psicologia positiva, 2 anos, 1 ano antes, estava preparando, né, sem saber, as pessoas para enfrentar aquele momento. A gente aplicou uma escala que se chama PANAS, é uma escala científica validada para o Brasil, que é utilizada nos artigos científicos da psicologia positiva, e ela, na verdade, ela é uma série de afetos, de emoções positivos e negativos, e você responde qual é o nível de intensidade que você está sentindo aqueles diferentes afetos atualmente na sua vida. E a gente foi um pouco corajoso, assim, né? Poxa, vamos perguntar? Vamos. Mas a gente já esperava que as pessoas não iam estar bem de um hospital, emocionalmente, obviamente, né? E foi uma grata surpresa, assim, de que todas os índices maiores de percentual de sentimentos, eles eram todos os positivos. Então, eu tinha 80%, 70% dos positivos, e dos negativos, o índice mais alto foi 17% de frequência, que era a angústia. Muito natural, né? Mas eu tinha uma equipe que dizia ali que estava com a frequência, né? Com a intensidade de sentimento de vigor, coragem, energia, fortaleza, se sentindo forte, com 80%, 85%. Então, foi aonde a gente viu assim, sim, a gente pode trabalhar mais, mas de fato a gente está conseguindo mitigar o sofrimento, dar o suporte necessário e fazer com que a equipe possa estar o melhor possível para atender as pessoas, principalmente nesse momento, né? A gente tem grupos de meditação com as lideranças, então com alguns grupos que são grupos menores, que a gente consegue fazer as coisas presenciais, a gente vai mantendo. A gente participou na CIPAT falando só sobre saúde mental, sobre a importância do momento presente, fez atividades por ali, ensinou técnicas. Então, o nosso projeto, ele continua falando agora mais do que nunca sobre saúde mental, trabalhando ansiedade, trabalhando como ficar
melhor, mesmo eu já estando de alguma forma bem, porque eu já entendi qual é o caminho para eu trilhar e com a minha família para me fortalecer, falando de saúde mental, mas o que a gente pode continuar fazendo e atendendo os casos mais extremos, ou que a pessoa que sente a necessidade, que quer o serviço da psicologia, ele busca, atende, e a gente faz um atendimento um pouco mais prolongado, assim, né? Incrível. Sensacional, Érica. Realmente, assim, olha, escutando, né? Porque eu não sei de vocês, gente, mas realmente, assim, acho que de todas as áreas mais desafiantes, de todos os segmentos mais desafiantes, é a área da saúde. Com certeza. Né? Eu penso muito, assim, com relação a isso, né? E aí você trazendo esses números, o trabalho que vocês têm feito lá dentro, realmente, eu fico pensando, nossa, realmente é possível, né? Isso mesmo. Foi a prova, né? Veio a pandemia para provar se o que vocês estão fazendo é balela, tá dando certo ou não tá, né? Nossa, e como fortaleceu, né, o time muito, antes, né? Muito. Então, assim, ó, tipo, já temos que contratar palestra para levar para nossas empresas, isso né? Aí, porque, isso aí, gente, vamos lá. Não tem pessoa mais feliz é aquela que consegue olhar com empatia a dor do outro, com né? Certeza, e aprender, né? Com certeza. O ambiente é triste, é desafiador, mas que faz a gente crescer muito como ser humano, né? E aí desenvolver sentido, propósito, né? É uma coisa, talvez, tudo é muito desafiador, mas é tão fluido você fazer as pessoas entenderem que tem um sentido muito grande você estar lá colaborando para a saúde, independente do que você faça lá dentro, independente da sua formação. A gente fala muito quanto todo mundo é importante, quanto todo mundo colabora no final das contas para a saúde de alguém, ou para, às vezes, acontecer o óbito, mas a família dessa pessoa que veio a óbito poder dizer: a gente fez da melhor forma e no tempo que ele ficou aqui foi cuidado da melhor forma. Então, às vezes, não é o melhor desfecho. Mas, enquanto está ali, a gente deu o maior cuidado possível para que ele pudesse se sentir bem o máximo possível, né? A gente tem a nossa frase, né? Aqui você se sente bem. E é isso, né? Aqui é buscar fazer com que o paciente se sinta bem, com que o colaborador se sinta bem. E isso vire um ciclo, de fato, né? Para o bem-estar. Na verdade, esse trabalho de você já vem realmente de bastante tempo, né? Vem. Érica, a própria BRH já esteve lá visitando, né? Muitas vezes já. O programa, grupos, o programa tem si, né? Uns 2-3 anos, mas eu sempre falo que assim, o programa só ganhou essa grandiosidade toda porque o terreno estava fofo, né? A gente só plantou a semente ali de um negócio estruturado, com ciência por trás, com método, com indicador. Então, eu tenho indicador de felicidade, eu tenho indicadores específicos do programa, eu tenho meus líderes super engajados. Então, assim, a gente só conseguiu esse resultado enquanto HSC porque o terreno já estava fértil. Em que sentido? Olhar a humanização, fazer ações para o colaborador, né? Esse olhar, ele faz parte, assim, da cultura do hospital mesmo, né? Então, uma escuta ativa, né? Muito forte, né? Para justamente, que eu acredito que é realmente também o que vocês fizeram em suas empresas, né? Uma escuta ativa para justamente trazer, né? E conectar com o que é a necessidade daquele colaborador, né? Que está contigo naquele momento. E que daqui a 6 meses pode ser que seja uma outra necessidade. Exato. Entender que é dinâmico isso também, né? Essa movimentação, né? Isso. Legal, gente, muito bem. Olha, gente, não sei vocês aí de casa, mas eu estou adorando o nosso bate-papo aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, coloca aí no chat, né? Que o Felipe vai me ajudar aí a passar a pergunta sua, para a gente poder passar para os nossos convidados especiais aqui, que nós vamos partir para a última rodada, tá? Então corre aí se quiser fazer uma pergunta aí, tá bom? Legal, gente. Então a última rodada de bate-papo vai ser justamente falando um pouquinho do futuro, ou seja, né? Tá legal, né? Aconteceu já esse projeto, outros tantos vocês também tiveram, com certeza, né? E aí veio a pandemia, e agora, né? Se a gente tiver realmente o Prêmio Ser Humano para 2021, né? E provavelmente vai ter, a gente está esperando o movimento aí, a decisão da BRH Santa Catarina, né? Que ela está levantando aí várias possibilidades, enfim, tá. Vai se rolar o Prêmio Ser Humano para 2021, com premiação em 2022. Você já tem algum projeto aí na gaveta? Vamos fazer um spoiler? Que tal? E aí, gente, vamos ver aí se já tem algum projeto quentinho aí que só falta fazer inscrição para o Prêmio Ser Humano de 2021. Podem fazer algum spoiler pra gente aí? Como é que tá? Acho que sim. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho de futuro agora. Né? Bom, lá na Brandly a gente, inclusive na pandemia, né, a gente teve que olhar de forma diferente até para o nosso processo. E quando deu o boom da pandemia, veio o desafio. Precisamos de máscaras. Não tem máscaras, né? Então, eu acho que se fosse para inscrever, acredito que no projeto,
na categoria de sustentabilidade, inscreveria esse grande desafio, que foi deixar de fazer roupas de criança e fazer mais de 1 milhão de máscaras, Nossa! né? Espalhadas em mais de 3.000 municípios, muitas instituições beneficiadas. Nossas máscaras foram até Manaus, ajudaram muitas pessoas, né? Máscaras infantis e também de adultos, e espalhadas pelo Brasil, né? Quando a gente fala que quem faz roupa é a concorrência, a gente faz pacotinhos de amor, a gente trabalha assim com os nossos colaboradores, a gente não entrega roupa, né? A gente entrega sonho, a gente entrega cheiro, a gente entrega amor, né? Eu lembro da minha infância e eu lembro ainda daquelas roupas que marcaram a minha infância, né? Então é isso que a gente quer. E levar as máscaras para as pessoas no momento de dor, de dificuldade, é algo que fortalece ainda mais o nosso propósito, né? Então, eu acho que esse seria um projeto que nós inscreveríamos. Bastante forte, hein, gente? O que vocês acham? Bastante Bacana. elegível, né? Olha, Um significado muito nobre, né? Por trás da confecção das máscaras. Sem foi dúvida. bem bonito. E aí, Matheus, tem alguma coisa no forno lá na Ailos para contar pra gente? Gente, tem muita coisa. Que bom! Vai ser difícil escolher, então. Um gigante desse não vai ter muita coisa, né? E principalmente com uma equipe fantástica, né? Então, Temos uma equipe, sou muito feliz, né, por fazer parte de uma equipe fantástica lá da Ailos, né? Nossa equipe de gestão de pessoas e de relacionamento com o cooperado, realmente uma equipe de forte engajamento, né, com a nossa causa forte do cooperativismo. Bom, falando de futuro, durante um ano tão desafiador que foi 2020, onde a gente teve aí a pandemia, né, como centro de todas as notícias, o Sistema Ailos decidiu realizar o seu planejamento estratégico olhando para 2030, olhando para os seus grandes desafios como uma instituição financeira pautada nos valores do cooperativismo, nos princípios do cooperativismo, mas diante de um momento transformador que a tecnologia vem nos apresentando e de muita oportunidade também. Então, durante 2020, o Sistema Ailos realizou o seu planejamento estratégico olhando para 2030. E a nossa área como gestão de pessoas, que cuida de pessoas do ponto de vista do colaborador e também dos cooperados, porque os cooperados também são pessoas, nós incluímos nessa jornada vários projetos estratégicos. Eu posso dar um spoiler aqui, talvez de 2 ou 3 projetos. Um projeto que salta muito aos olhos da nossa organização é o projeto da filosofia sistêmica, que é um projeto de cultura, onde a gente também fala de propósito, a gente fala de missão, a gente fala de visão, a gente fala muito dos valores também relacionados a amor, a gratidão, a tudo aquilo que faz sentido na vida dos nossos colaboradores e dos nossos cooperados. Para nós, pessoas, está no centro de todas as nossas estratégias. Então, no decorrer do planejamento estratégico, nós decidimos realizar alguns projetos que fazem sentido com aquilo que de fato a gente entrega, né? Então, o projeto de cultura, de filosofia sistêmica que a gente fala, é um projeto que pode ser um dos projetos aí inscritos, né, na BRH agora em 2021. no Prêmio Ser Humano, olha. Ficarei aqui na torcida para que... Assim que abrir as inscrições, né, Matheus? Outros projetos, né, que também a gente pode relatar aqui um pouco, são projetos relacionados à parte de desenvolvimento de pessoas. Nós estamos chamando internamente um projeto voltado a upskilling, que é um projeto de identificar quais são as competências que nós precisamos desenvolver olhando para esse futuro de 2030. Não só as competências do ponto de vista técnico, mas as competências também do ponto de vista comportamental. Competências ligadas à nossa forma de atuar, às nossas atitudes, aquilo que de fato está ligado à essência do cooperativismo. Então, o upskilling, ele olha para essas competências técnicas e as competências também comportamentais ligadas ao PDA, que nossos psicólogos nos ajudam a realizar essa interpretação desses relatórios do PDA. E o upskilling por meio de entrevistas online, onde o próprio colaborador responde quais seriam as suas necessidades de treinamento técnico, e a gente faz isso, um grande levantamento de todas essas necessidades, vai ao mercado em busca
de parceiros, como escolas, universidades, outras instituições de ensino que possam nos ajudar a desenvolver essas competências técnicas para os nossos times, ligadas à parte de tecnologia, à parte de negócio, à liderança e também à gestão de mudanças que a gente vem passando, né? Aliás, a gestão de mudanças é um outro projeto, um terceiro spoiler aqui. Opa, eu pedi só um, gente, já veio 3 aí, ó. Assim não dá, né? A gente está realizando um grande investimento no nosso parque tecnológico. A gestão da mudança se traz como frente para esse processo de mudanças, onde os nossos colaboradores vão passar a utilizar ferramentas, sistemas de alta tecnologia em substituição a um sistema que até então eles estavam utilizando. Então, um projeto de gestão da mudança relacionado à cultura e aos valores também é um projeto que pode fazer sentido para uma inscrição aí no ano de 2021. Nossa, queremos parabéns. a torcida. Parabéns, Matheus, parabéns. Obrigado. Equipe forte também aí, né? Prontinha aí também para fazer com que os avaliadores fiquem na dúvida, gente do céu, né? Dá trabalho para os avaliadores. Legal, muito obrigada. E aí, o hospital, como é que está, Érica? Então, esse olhar da felicidade, ele tem um upgrade, assim, né? Que a gente começa a trabalhar, principalmente, até por isso que a gente fez também essa pesquisa, que é poder trabalhar de uma forma mais ampla, que é o FIB, né? O Felicidade Interna Bruta, né? O FIB, ele vem num outro olhar para a gente poder olhar assim, que qual é o que aquela instituição tem de recurso para investimento de crescimento? São as pessoas, né? Então, quando a gente fala de PIB, quando a gente fala do PIB de forma geral, eu estou falando do quanto eu tenho de dinheiro girando ali, ou de diversas formas que eu tenho de riqueza dentro da organização. Essa riqueza são as pessoas, né? E quanto mais felizes e com maior bem-estar interno, mais recursos eu tenho para o crescimento, né? E aí, quando eu falo de FIB, eu falo de considerar uma série de coisas que são elementos que intervêm sobre a felicidade. Aí eu estou falando da vida, eu estou falando de questões estruturais da vida das pessoas, de como elas estão, eu estou falando de questões internas, e aí envolve uma série de levantamentos e pesquisas para fazer ações voltadas para isso. Então, é um caminho de a gente ter um guarda-chuva ainda maior para esse olhar de felicidade dentro das organizações, né? E aí começa entendendo o que a gente tem dentro de casa para poder atuar, e outras práticas entram dentro desse FIB, né? Desse olhar maior de entender realmente que a riqueza da organização, ela está nas pessoas, né? Não adianta eu ter lá o dinheiro se eu não vou poder investir em coisas, se eu não tenho pessoas para fazer acontecer isso, especialmente dentro de um hospital, né? Então, esse upgrade aí do programa de felicidade, né? A gente tem um caminho também que se fortificou e está se fortificando de experiência do colaborador. A gente fala muito dentro de hospital de experiência do paciente, né? E aí poder olhar a experiência do colaborador de uma forma diferente, junto com a questão da experiência do paciente, que já se fala muito dentro da instituição hospitalar, né? E reestruturar isso desde um primeiro contato, né? A gente fala que a experiência é esse ciclo todo, né? Desde o primeiro contato que você faz com o candidato até quando ele sai daquela organização e vai para um outro processo. Então, poder olhar esse ciclo como um todo também é um projeto aí voltado para a área de recursos humanos que a gente está olhando, e as próprias ações que a gente continua fazendo e que mostrou para nós essa fortaleza da equipe em meio ao caos dentro de um hospital, né? Caos no sentido de pandemia, né? No olho do furacão ali, e ter como resultado as pessoas dessa forma. A gente acredita, sim, que tem a ver também com as ações que a gente fez dentro do programa Últimas, dando novos resultados do que aquele que a gente já tinha e que foi o que fez a gente ganhar o programa nesse ano, no ano passado. No ano né? 2019. No outro ano, né? Perfeito, muito bem. Acho que realmente, assim, quando o projeto ele acaba tendo essa envergadura, né? Porque realmente tem toda essa... Eu acho muito desafiante, né? A gente realmente, assim, poder chegar nesse ponto, né? De impactar realmente, poder fazer com que as pessoas tenham momentos felizes e tenham uma vida mais feliz, né? Acho que quando chega nessa envergadura, a gente realmente tem um desafio cada vez maior, né? De se fazer, né? É verdade.
Muito legal, gente. Pessoas, então, estamos aí finalizando o nosso bate-papo, né? Para mim foi uma experiência, né? Que me deixou muito feliz, porque justamente é um momento que a gente percebe que, gente, né? Vocês percebem que não tem segredo. É trabalho, né? É escutatória, é trabalho, é identificação do que a empresa também quer, estrategicamente, né? Pode ter um pouco mais de dinheiro, mais de verba, pode não ter tanta verba, né? E aí a gente não tem como não deixar de fazer, né? Eu falo isso até porque muitas pessoas acabam me procurando, né? Na época, quando dá a ocasião das inscrições, justamente por isso, né? Diz, Kátia, a gente não tem projeto bacana para inscrever, né? Com muito investimento, né? Mas não é, né? Como é que a gente vai concorrer com empresa X e Y, né? Gente, não é essa a questão. A questão é justamente o quanto que esse projeto foi bacana e impactou na tua comunidade, né? Impactou na comunidade da tua empresa. Então, isso que exatamente é bacana, né? Então, por isso que a gente agradece muito, né, por vocês terem vindo aqui e de alguma forma conseguido compartilhar. Eu tomo a liberdade de poder divulgar os contatos de vocês, que se de repente o pessoal quiser talvez fazer uma visita, né, conhecer todos os 30 indicadores, né, Matheus? Né, saber exatamente tipo, os pormenores, né, de como fazer. Então depois ali no YouTube a gente coloca, né, os contatos de vocês também, para o pessoal de repente que quiser mais. E aí eu deixo a palavra aberta para vocês também poderem se despedir do nosso público e nossa audiência aí por esse momento, por essa noite, por esse evento aí do Conecta. Tá certo? Bom, quero primeiro agradecer a BRH pela oportunidade, né, de participar desse prêmio. Para nós é muito importante, porque nos leva a um dos lemas principais que a gente tem muito forte no cooperativismo, que é de fato cooperar, que é compartilhar. E compartilhar boas práticas, isso a gente acaba somando muitas experiências para nós, né, como sistemários. Então, quero agradecer muito a BRH, quero agradecer a vocês também pela troca aqui hoje, né, aprendi muito com vocês, né. Quero agradecer muito ao nosso time de gestão de pessoas e relacionamento com o cooperado da Central Ailus, a todas as nossas cooperativas filiadas que também estão junto com a gente nesse processo. Para mim foi muito bom, estou ansioso pela notícia da BRH para 2021, para a gente tentar inscrever um dos nossos projetos aí relacionados ao nosso planejamento estratégico. Muito bem. Olha, Matheus, o feedback para você aqui no nosso chat, viu? Pessoal falando que queria ter a calma do Matheus para falar. Porque ele tá aqui do meu lado, fala todo calmo e eu saio atropelando, né? Então eu fico pensando, nossa, que inspiração. Que isso. Já levei muito puxão de orelha. Eu falo muito rápido, eu falo um pouco mais. Então teve aí uma lida, então, né? De treino. Inclusive, lá no nosso time de DHO, lá, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Quando eu mando áudio pra eles, eu digo, gente, não pode botar no duas vezes. Não acelera ali. Não acelera. É inaudível, não tem como escutar. Ai, legal. Obrigada, Kátia, BRH, pela oportunidade, né, da gente estar aqui. Me sinto, nossa, privilegiada de 60, né? Nós estarmos aqui falando. Quando a gente inscreveu, gente, eu preciso falar pra vocês, nós éramos uma dessas empresas que achávamos assim, jamais seremos premiados porque investimento muito baixo, né, e tal. Ações simples, Ações muito simples, gente. Coisas muito simples, coisas que não tem investimento. A maior parte das ações, elas são investimento zero, sabe? E quando a gente recebeu o prêmio, a gente vibrou demais, sabe? E vou falar para vocês, aquele ano, o ano 2019, foi o ano que nós não iríamos nem fazer pesquisa de clima, porque nós achávamos que estávamos muito ruim, né? E de forma transparente, usando a transparência, tendo papos de diretor com os colaboradores, momentos em que eles puderam tirar suas dúvidas, tirar fantasias, né, que existiam. A gente ficou entre as melhores empresas para se trabalhar de Santa Catarina, né? E nós não tínhamos expectativa quanto a isso. Então, isso é maravilhoso, né? Então, eu tô aqui para dizer para as empresas que não precisam ter medo, né? A gente precisa ter coragem ali para encarar e mostrar o que a gente tem de melhor. Cada empresa tem o seu melhor, né? E compartilhando essas práticas, a gente realmente faz o que o Matheus falou, né? Então, agradecer a BRH, agradecer também ao nosso time de DHO. A gente sempre fala que nós somos incríveis. Na nossa festa, nós temos o Dia de Ser Criança na Brandili, é um dia que nós vamos todos de criança mesmo.
É um dia muito festivo, é o dia mais esperado do ano. E ano passado nós fomos de incríveis, né? Nós somos uma família realmente de incríveis e né, tenho que agradecer muito a ele, ao Douglas, que foi o que conseguiu escrever todo o projeto pra gente, e, né, com a qualidade, né, que ele entregou. Enfim, então muito grato pela oportunidade, ao nosso time, a Brandili, né, porque realmente desperta na gente esse amor, realmente. Ok, muito bom. Bom, eu queria agradecer também a todos pelo momento super prazeroso de falar. A gente adora falar de felicidade e de ver pessoas bem, né? A gente atua muito com o entendimento da definição de instituições positivas, que é aquela que transcende a felicidade, transcende, ela não fica lá dentro, né? E é muito esse o nosso olhar, assim, é entender que tudo isso é tão bom, tão bom, tão bom, e faz tão bem para as pessoas que eu não quero isso para o funcionário lá dentro, a gente quer isso para o mundo, né? Então esse sempre é o nosso olhar lá dentro com o colaborador e nessas interações, nas visitas que a gente recebe para falar do projeto, do programa. Então é sempre um prazer enorme falar sobre isso, por isso agradecer aí o momento para todos, agradecer a todo mundo do Hospital Santa Catarina, porque é graças a ele que a gente tem o programa, que a gente tem o sucesso, a cada um, aos líderes, aos colaboradores, porque ele é nosso, esse programa é nosso, os resultados são nossos e eles não seriam se não fosse o engajamento e as pessoas comprarem todas essas ideias e entenderem e praticarem isso na vida delas. Então só gratidão aí a todo o HSC, a vocês que fizeram aí esse evento e a ter aprendido com vocês. Vou lá visitar vocês também, viu? Nossa, gente, eu quero palestra, quero palestra tua, Érica. É isso aí, vamos trocar. Vamos. É isso aí, não vamos encerrar por aqui não a conexão. Acho que só começou a conexão aqui, né? É isso aí. Legal, gente. Muito obrigada, então. Obrigada a você que está nos assistindo também, né? Nesse momento, nesse evento Conecta. Obrigada à nossa patrocinadora de gestão, a Garcia Contabilidade, a nossa casa, a Toti Educa, que nos recebeu aqui muito bem. Muito obrigada e uma boa noite a todos.